Olá pessoal, tudo bem? Falar aqui para vocês um pouco sobre o equilíbrio de mercado, que é basicamente a interação da oferta e da demanda e a formação do preço dos produtos e serviços em geral. Então eu trouxe para vocês aqui o gráfico tanto da oferta, a curva tanto da oferta quanto da demanda, que relaciona o preço do produto ou serviço à quantidade demandada e ofertada. Lembrando que, à medida que o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. Lembra lá da nossa aula que a gente viu isso? E a oferta é o contrário. À medida que o preço aumenta, a quantidade ofertada pelas organizações também aumenta. E essas duas curvas têm uma interação. E essa interação vai possibilitar a formação do preço. Então, vamos entender um pouco melhor aqui. Nesse exemplo aqui, onde a oferta encontra a demanda, que é nesse pontinho preto aqui, nesse ponto E, é justamente o que a gente chama de preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio, que é a quantidade que as pessoas estão demandando do produto será igual à quantidade que as empresas estão ofertando esse produto ou serviço. E esse preço a gente dá o nome de preço de equilíbrio. Na teoria, isso seria o ideal, né? A quantidade de demanda igual à quantidade de oferta. Mas a gente viu ao longo das aulas que a curva da demanda, bem como a curva da oferta, vai se alterando aí por uma série de fatores, né? Renda, preço do bem substituto, subsídios do governo. Então, a todo momento, essa curva aí está se deslocando para a direita, para a esquerda, ou o preço também se modifica. E essa interação, esse deslocamento da oferta e da demanda vai formando o preço e identificando aquilo que deve ser produzido, que não deve ser produzido e etc. Então, para a gente entender como é que funciona essa formação do preço, pensa comigo aqui. Digamos que a gente tem um produto que a R$100 você demanda 2.000 unidades. E esse aqui seria o preço de equilíbrio, né? O preço em que a oferta é igual à demanda, que seria o ideal no mercado. Mas de repente esse preço passa de 100 para R$200. O que é que vai acontecer quando esse preço sobe e as demais variáveis continuam constantes, né? Que a gente só está alterando o preço, não está alterando aqui, não está fazendo a demanda e a oferta se deslocar para a direita ou para a esquerda. Apenas alteramos o preço. O que é que acontece se esse preço sai de 100 para 200? Quando ele sai de 100 para 200, a gente sabe que ao aumentar o preço, nossa demanda diminui. Então a gente só vai demandar 1.000 unidades a um preço de R$200. Só que ao mesmo tempo que a demanda diminui por conta do aumento do preço, a oferta aumenta, justamente porque o preço aumentou. Então você vai ter uma demanda de 1.000 unidades e uma oferta de 3.000. E o que é que vai acontecer nessa situação? A gente vai ter um excesso de oferta. E quando a gente tem um excesso de oferta, a tendência é que o preço caia para voltar para aquilo que a gente chama lá do ponto de equilíbrio, né? O preço de equilíbrio. Então, toda vez que você tem um excesso de oferta, o preço vai cair, porque tem muita gente ofertando e pouca gente demandando. Então, o preço tem que cair para que as pessoas demandem mais esse determinado bem ou serviço. Logo, quando você tem excesso de oferta, fique claro isso, você tem uma redução do preço, o preço de 200 vai tentar voltar aqui ao preço de equilíbrio que seria 100 nesse exemplo, né? Só que o contrário também pode acontecer. Imagine que o preço que era 100 agora caiu para 50, né? O preço de equilíbrio era 100, agora caiu para 50. O que é que vai acontecer? Quando o preço cai, a quantidade ofertada diminui, tá vendo aqui o gráfico da oferta, a R$50. A R$50 as empresas, né, só vão querer ofertar 1.000 unidades. Mas quando o preço cai, a demanda aumenta. A R$50 teremos 3.000 demandas desse produto ou serviço. E o que é que acontece quando você diminui a oferta e aumenta a demanda? Você tem um excesso de demanda. E quando você tem um excesso de demanda, a tendência é que o preço volte a subir para que as empresas queiram ofertar esse produto e atender essa demanda. Então, quando você tem um excesso de demanda, os preços sobem, ou seja, voltariam lá para aquele preço de equilíbrio de 100. Então, a interação é muito importante entender isso. Sempre que você tem um excesso de oferta, o preço cai. Sempre que você tem um excesso de demanda, o preço sobe e assim essa interação entre oferta e demanda vai demonstrando o que deve ser produzido mais, o que deve ser produzido menos, o que está sendo mais demandado, o que está sendo menos demandado
E é por isso que a gente fala que na economia capitalista tem que ter uma formação de preço por meio da oferta e da demanda, coisa que não acontece na economia socialista, né? A economia socialista é planificada, o governo determina aquilo que deve ser produzido ou não, bem como a quantidade. Na economia capitalista não, vai ter essa interação da oferta e demanda que vai formar o preço de determinado bem e serviço e vai dizer quais bens e serviços devem ser mais ofertados ou menos frente à demanda que eles estão tendo no mercado. Beleza? Esse assunto é um pouco mais aprofundado do que tem no livro de vocês, mas por conta da ansiedade, do anseio de aprender um pouco mais desse assunto, eu gravei esse vídeo. Mas o que eu quero que você lembre sempre é, se existe um excesso de oferta, o preço cai. Se existe um excesso de demanda, o preço sobe e assim vão se formando os preços no mercado. Beleza? Grande abraço e até a próxima.